Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Deuteronômio capítulos 19 e 20, o Salmo 89 e Atos capítulo 13. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu a possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer. Aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfureceu o seu coração, e o alcançar, por ser comprimido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos, que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que odeia o seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e se fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe a alguma destas cidades, então os anciãos da cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá,
e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres, e as crianças, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-la-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-la-ás e cortá-la-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja vendida. Salmo 89. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode se igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantas a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu o fundaste. O norte e o sul tu o criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da tua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, nosso Rei.
Então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com a qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Selá. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra, derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam, é o opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da tua espada, e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da tua mocidade, cobriste-o de vergonha. Selá. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Selá. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Atos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os expediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia,
inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu aos nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé.
os quais, falando-lhes, e exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.